muitas coisas nesse mundo que nos tentam fazer parar de avançar. Existem muitas coisas nesse mundo que tentam fazer a gente estagnar. São os problemas, são as distrações, somos nós mesmos que nos sabotamos. Entenda uma coisa, eu e você nascemos para avançar. Eu e você nascemos para continuar. Nós somos um povo, diz a palavra de Deus, que não retrocede. Nós somos um povo que nascemos para avançar, para seguir adiante, para continuar na nossa jornada da vida. Mas existem muitas questões no mundo, existem muitas questões dentro de nós que tentam nos fazer parar. Tentam nos fazer parar de avançar. Mas entenda uma coisa, Deus tem compromisso com aqueles que estão em movimento. Deus tem compromisso com aqueles que estão caminhando, com aqueles que estão seguindo. E hoje eu quero falar sobre isso. Hoje o tema do nosso devocional é: nunca pare de avançar. Independente das circunstâncias, permaneça caminhando. Independente das circunstâncias, permaneça avançando. Nunca pare de avançar. Esse é o tema do nosso devocional hoje. Bom dia, Teriê. Bom dia, Cláudia. Sejam bem-vindas. Deus abençoe. Como eu falei, existem várias coisas que tentam nos impedir de continuar. E eu e você precisamos estar atentos nisso. Às vezes é você se auto-sabotando, às vezes é sentimentos produzidos em você, às vezes são as circunstâncias da vida, às vezes são as distrações na nossa jornada que nos tentam fazer parar. Mas entenda, você nasceu para avançar, você nasceu para continuar, você está vivo. Se você está vivo, é sinal que a sua jornada continua. Entenda uma coisa, você acordou hoje, porque Deus ainda tem um plano para a sua vida. Você acordou hoje porque a história que Deus tem para você ainda não acabou. Entenda isso. Bom dia, Priscila, seja bem-vinda, querida. Bom dia, Carol, seja bem-vinda. Bom dia, Gi, sejam bem-vindas. Entenda isso. Se você acordou, você já tem um grande motivo para continuar. Se você acordou, você tem um grande motivo para continuar avançando. Significa que os planos de Deus ainda estão de pé para você. Significa que a obra que Deus começou na sua vida, Ele ainda não acabou. Nascemos para dar certo, Patrícia, é isso mesmo. Entenda, nascemos para avançar. E hoje eu quero falar sobre isso. Nunca pare de avançar. Eu quero começar esse devocional lendo com vocês uma carta de Paulo muito conhecida, principalmente esses trechos que vamos ler, Filipenses capítulo 3, versículo 12 ao 16. Eu vou falar na nova linguagem de hoje, na tradução da nova linguagem de hoje, que é uma linguagem mais simples, com palavras mais atualizadas, para você entender o que significa essa porção da palavra. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 12 em diante, diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós alcançamos a maturidade. Devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhe esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos.
O que Paulo está querendo dizer aqui? Olha que tremendo esses versículos. Bom dia, Tati. Bom dia, Norimar. O que Paulo está dizendo aqui? Preste bem atenção. Paulo está deixando claro que ele ainda não conseguiu alcançar tudo aquilo que ele almeja, tudo aquilo que ele deseja, tudo aquilo para qual ele foi chamado. Mas uma coisa ele faz, esquecendo das coisas que ficaram para trás. Queridos, se existe uma coisa que nos atrapalha a avançar, é o passado. Enquanto você não esquecer o seu passado, você nunca avançará. Enquanto você não esquecer o seu passado, você nunca avançará. O passado é uma âncora. O passado é uma âncora. Ele já foi, ele já aconteceu, você não tem mais controle sobre ele, já aconteceu, acabou. Não existe mais vida no passado. Não existe mais vida no passado. Bom dia, Gi, seja bem-vinda. Por isso que Paulo está dizendo, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, avançando para as que estão adiante de mim. Ei, olha para frente. Olha para frente. Olha para as coisas novas que Deus está realizando. Olha para as coisas novas que Deus está preparando para mim e para você. Olha para frente. Não pare de avançar. Não deixe que nenhuma circunstância da sua vida te paralise. Não deixe que nenhuma circunstância da sua vida paralise você. Bom dia, meu amor. Seja bem-vinda. Deus abençoe. Entenda isso. Nós nascemos para avançar. Nós nascemos para continuar. E Paulo está deixando muito claro aqui, uma coisa só eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Eu olho, eu foco para as coisas que estão adiante de mim. E continuo a minha jornada. Queridos, nunca pare de avançar. Sempre tenha latente no seu coração o desejo de você hoje estar melhor do que ontem. Sempre tenha latente no seu coração o desejo de amanhã você estar melhor do que hoje. Avançar é isso. Avançar é crescimento, avançar é maturidade. Não pare de avançar. Não pare de avançar. Sabe, nesse texto que lemos de Paulo, ele usa a figura de um atleta, que a gente não leu todo o texto, mas ele usa a figura de um atleta para descrever a vida cristã. Queridos, estamos numa corrida, estamos numa jornada. Bom dia, Tiago, seja bem-vindo, querido, Deus te abençoe. Estamos na jornada da vida. Só vai vencer essa jornada quem permanecer. Só vai vencer essa jornada quem avançar. Sabe, queridos, muitos ficam pelo caminho. Muitos ficam pelo caminho. Muitos ficam prostrados. Muitos ficam desanimados. Muitos ficam presos no seu passado. Muitos ficam afundados na sua tristeza. Muitos ficam presos a questões da vida, esquecem de avançar. A nossa vida é uma jornada que tem início, meio e fim. Ela ainda não chegou no fim. Se você acordou, é porque a sua jornada ainda não chegou ao fim. Então continua. Ah, pastor, mas está doendo. Vai doendo mesmo. Ah, mas eu estou triste. Vai triste mesmo. Ah, mas eu estou cansada. Vai cansada mesmo. Mas vai. Não pare de avançar. Deus vai tratando, Deus vai curando, Deus vai sustentando, Deus vai alimentando, Deus vai fazendo você caminhar, mas vai, saia do lugar. Saia do lugar. Queridos, o que eu estou dizendo nesse devocional aqui hoje são para poucos. Nem todo mundo consegue avançar, muitos ficam no meio do caminho. A gente, como pastor, a gente atende um monte de pessoas e a gente percebe que algumas pessoas ouvem o conselho e continuam, outras ouvem o conselho e param.
ficam estagnados. Bom dia, Fábio, seja bem-vindo, querido, Deus te abençoe. Nascemos para avançar, nascemos para continuar, nascemos para marchar. Lembra o que Deus disse para Moisés quando Moisés estava no meio de uma situação? Bom dia, Vitória, seja bem-vinda, querida, Deus te abençoe. Moisés estava no meio de uma situação e ele começa a clamar a Deus. Sabe o que Deus diz para Moisés? Moisés, por que clama a mim? Diga ao povo que marche, diga ao povo que continue. Sabe, queridos, Deus quer que eu e você, a cada dia, conquistamos mais coisas, realizamos mais coisas, fazemos mais coisas, amadurecemos, crescemos, avançamos. Esse é o desejo de Deus. E Deus está dizendo para mim e para você hoje, continue marchando, continue caminhando, não olhe para as circunstâncias, não olhe para o momento, não tenha visão. Visão é olhar além das circunstâncias. Visão é olhar para as promessas de Deus. Visão é olhar para um futuro que Deus já preparou. E continue caminhando. Continue caminhando. Eu separei aqui algumas coisas importantes que eu e você precisamos aprender com Deus através da sua palavra, que nunca devemos parar de avançar. E a primeira coisa que eu quero destacar aqui como lição para mim e para você é o seguinte: não se satisfaça apenas com a vitória de ontem. Não se satisfaça apenas com as vitórias de ontem. Se você olhar para trás, você vai ver que grandes vitórias Deus já te deu. Se você olhar para trás, você vai ver que grandes coisas Deus já realizou na sua vida. E tem gente que olha para o passado, olha para as vitórias e está tudo bem. Esquece que Deus ainda tem grandes coisas para realizar. Esquece que Deus ainda tem grandes coisas para fazer na sua vida, na sua casa e na sua família. Esquece que Deus ainda tem grandes vitórias para você viver. Então, não pare de avançar. Continue. Não se satisfaça apenas com as vitórias de ontem. Olha o que Paulo escreveu aos Filipenses que lemos. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado. Sabe o que Paulo está dizendo isso? Não importa o que eu já venci. Não importa o que aconteceu. Não importa as vitórias que eu já tive. Eu ainda não alcancei aquilo para qual Deus me chamou. Sabe, queridos, você ainda não viveu tudo aquilo que Deus tem para você. Você ainda não viveu tudo aquilo que Deus já preparou para você. As vitórias do passado foram boas? Foram. Foram necessárias? Foram. Trouxe alegria? Trouxe, mas não se satisfaça com as vitórias do passado. Deus está dizendo para mim e para você nesta manhã, eis que faço nova todas as coisas. Vem algo novo para a sua vida. Vem vitória nova para a sua vida. Ei, temos um Deus de promessa. Temos um Deus de esperança. Temos um Deus de realizações. Temos um Deus que diz, não temas, estou contigo, te levanto, te sustento. Olhe para frente. Eu sei que de repente você não tem explicações do que está acontecendo, você não tem respostas do que está acontecendo, mas continue olhando para frente. Continue marchando. Não se contente somente com as vitórias que você já teve. Esse mesmo Deus que te deu vitória no passado, Ele continua sendo o mesmo Deus que te dará a vitória hoje e te dará a vitória futura. Bom dia, Cá. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Continue. Não se contente somente com as vitórias do passado. Eu sei que se você está aqui hoje, é porque você já venceu. Se você está aqui de pé, vivo, viva, é porque você já é um vitorioso, uma vitoriosa. Mas, como Paulo, não pense que você já tenha alcançado tudo que você tem de Deus. Deus ainda tem grandes coisas para realizar na sua vida. Então continue. Enquanto você estiver vivo, enquanto existir fôlego de vida em você, em mim, devemos continuar caminhando.
vivendo um dia de cada vez, vivendo um dia de cada vez, vencendo um dia de cada vez. Amém? Então, não se satisfaça somente com as vitórias de ontem. Sabe, Paulo participa de uma corrida que ainda não terminou. Ele deixou muito claro que ele participava de uma corrida que ainda não terminou. Eu e você estamos em uma corrida que ainda não acabou. Eu e você ainda estamos numa jornada que ainda não terminou e nem sabemos quando vai terminar. Por isso devemos continuar. Bom dia, André. Seja bem-vindo, querido. Deus te abençoe. Precisamos continuar marchando, precisamos continuar correndo. Paulo entendeu perfeitamente isso, que ele não podia se satisfazer apenas com a vitória de ontem. Paulo tinha consciência da sua imperfeição. E ele queria mais, ele queria buscar mais, ele queria avançar mais. Precisamos ter esse mesmo desejo. Precisamos de mais, precisamos continuar mais, precisamos avançar mais, precisamos viver mais de Deus, precisamos estar mais presentes na presença de Deus, precisamos buscar mais a Deus, precisamos orar mais a Deus, precisamos avançar. Evoluímos, crescemos todos os dias em Deus. Então continue. Não se sinta satisfeito com as suas vitórias ao ponto de não continuar avançando. Quer crescer espiritualmente? Continue avançando. Quer crescer como homem de Deus? Continue avançando. Quer crescer como mulher de Deus? Continue avançando. Quer ver o extraordinário de Deus acontecer na sua vida? Continue avançando. Lembra que eu falei no devocional de ontem? Deus tem compromisso com aqueles que estão em movimento. Deus tem compromisso com aqueles que não estão se lamentando. Deus tem compromisso com aqueles que resolveram avançar, resolveram continuar. Continue avançando. Não se satisfaça com as vitórias de ontem. Não deixe que essas vitórias de ontem fazem você parar, continuar. Deus tem mais. Deus tem mais. Segunda coisa que aprendemos com Paulo, para não parar de avançar: mantenha seus olhos fixos no alvo. Mantenha os seus olhos fixos no alvo. No alvo. Filipenses capítulo 3, versículo 13 diz assim, a parte B: mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante de mim. Mantenha os seus olhos fixos no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Ele é o nosso alvo, Ele é a nossa direção, Ele é o nosso caminho, Ele é a nossa verdade, Ele é a nossa vida, Ele é o nosso alvo. Mantenha os seus olhos fixos em Jesus Cristo e não no que te aconteceu ontem. Sabe, queridos, tem muita coisa. Deus é tão bom comigo, e eu às vezes falo isso. Tem muita coisa que aconteceu ontem, dia 9, que eu não lembro. Sabia disso? Tem muita coisa que aconteceu ontem, no dia 9, que eu não lembro. Não me interessa o que aconteceu ontem. Eu tive um momento bom ontem, tive. Eu tive coisas boas ontem, tive, mas não me interessa mais. Tive momentos ruins, tive, não me interessa mais. O que me interessa é agora. Eu estou aqui agora, vivendo, existindo, fazendo essa live, participando dessa live, recebendo a palavra de Deus. É isso que me importa. O que me importa chama-se hoje. O que me importa chama-se agora. Eu não estou preocupado com o dia 11. E eu não estou preocupado com o que passou no dia 9.
eu estou vivendo o dia 10 intensamente e plenamente na presença de Deus. Na presença de Deus. Continue firme, vivendo um dia de cada vez, mantendo seus olhos fixos no seu alvo. Qual é o seu alvo? Qual é o seu objetivo? É se amadurecer mais, crescer mais, ser mais íntimo de Deus, viver uma vida mais plena, viver uma vida abençoada, sendo cuidado por Deus. Então permaneça olhando para isso. Você sabia que onde você foca, aumenta? Tudo aquilo que você foca, aumenta. Se você focar nos seus problemas, nas suas demandas, nos seus desafios, nas suas questões, eles vão ser maiores do que eles são. Se você focar em Deus, se você focar no seu objetivo, se você focar no seu alvo, queridos, isso vai te dar impulso, isso vai te dar ânimo, isso vai te dar força para você continuar avançando. Nunca pare de avançar, então mantenha os olhos fixos no alvo. Sabe, quando Paulo disse isso, ele nos ensina de uma forma muito clara e objetiva a necessidade de termos a direção certa e segura no nosso avanço da vida cristã. Nós precisamos ter uma direção certa e segura na nossa vida cristã. Sabe? Quem corre uma competição, quem corre uma jornada, quem corre por um objetivo, não pode olhar para trás. Não pode olhar para trás. E nem para o lado, para ver os seus colegas de corrida. Não. Olha para frente. Olha para frente. Fixa os seus olhos na chegada. Você tem um lugar para chegar. Eu tenho um lugar para chegar. A vida ainda não acabou. A jornada ainda não acabou. Como eu falei, se você acordou, está de pé, está vivo, está viva, é porque a obra de Deus ainda continua na sua vida. Então continue caminhando, continue olhando para frente, continue dando os passos necessários, mantendo seus olhos fixos no alvo. Amém? Terceira coisa que precisamos ter em mente, que precisamos aprender com Paulo: esteja determinada a vencer. Não aceite menos do que a vitória. Esteja determinado a vencer. Filipenses capítulo 3, versículo 14 diz assim: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Ei, existe uma recompensa para você, sabia? Existe uma recompensa para mim. Existe uma recompensa para aqueles que continuam. Existe uma recompensa para aqueles que permanecem. A recompensa é a glória de Deus, é a graça de Deus, é o favor de Deus, é as bênçãos de Deus. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Lembra que eu falei uma vez que a sua vida é o seu chamado? A sua vida é o seu chamado. Você foi chamado em Cristo para viver, para realizar, para conquistar, para avançar. Então entenda, a nossa vida é o nosso chamado. E o chamado ele só é realizado na caminhada. O chamado só é realizado quando damos os passos na direção certa. Às vezes as pessoas dizem para mim: pastor, eu não sei qual é o plano de Deus para mim, eu não sei qual é o propósito de Deus para mim. Eu falo: então caminha. Continue andando com Deus. Continue caminhando com Deus. Na medida que você vai caminhando, Deus vai se revelando a você. Entenda uma coisa: Deus nunca mostrará a escada toda para mim e para você. Deus nunca mostrará a escada toda da vida. Mas quando você der um passo no primeiro degrau, Deus vai te mostrar o segundo degrau.
Quando você der um passo no segundo degrau, Deus vai te mostrar o terceiro degrau. Quando você der um passo no terceiro degrau, Deus vai te mostrar o quarto degrau. E assim você vai avançando a cada dia. Por isso é importante viver um dia de cada vez. Por isso é importante viver um dia de cada vez. É na jornada da vida que os planos de Deus são descortinados e são revelados para mim e para você. Lembra de Abraão? Deus vira para Abraão e diz: sai da tua parentela e vá para uma cidade, para um lugar que eu te mostrarei. Abraão saiu só com uma promessa, que Deus estaria com ele. Ele não sabia para onde ia, mas na medida que ele foi caminhando, andando na cadência da fé, Deus foi se revelando para ele. É assim que Deus faz comigo e com você. Por isso que eu digo que Deus tem compromisso com aqueles que se colocam em movimento. Ei, se coloque em movimento. Dê o primeiro passo. Starta essa caminhada. Continue avançando e Deus vai se revelando gradativamente a você. O problema é que queremos saber tudo de uma vez. O problema é que queremos as soluções da noite para o dia. Não é assim que funciona na vida espiritual, no reino espiritual, na vida humana. As coisas acontecem gradativamente, de acordo com a minha caminhada. Continue caminhando. Bom dia, Carol. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Dê o primeiro passo, que Deus te mostrará qual será o segundo passo. Dê o segundo passo, Deus te mostrará qual será o terceiro passo. Confia na soberania de Deus. Confia nos planos que Deus tem para a sua vida. Determine no seu coração que você é vitorioso, que você é vitoriosa. Ei, nascemos para vencer. Você não é obra do acaso. Você não caiu nesta terra, neste mundo de paraquedas, não. Você é criatura amada de Deus, feita por Deus, se tornou filho e filha de Deus em Cristo Jesus. Você nasceu para vencer. Então determine isso na sua mente e no seu coração. Eu vencerei todos os dias da minha vida em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz isso, que em Cristo somos mais do que vencedores. Em Cristo somos mais do que vencedores. Sabe, queridos, eu tive lendo e estudando o verbo prosseguir. Ou até acontece, né? Às vezes a internet não está tão boa, mas permaneça, continue avançando. Eu fiz uma pesquisa sobre esse verbo prosseguir, porque foi o que Paulo disse em Filipenses capítulo 3, versículo 14. Prossigo para o alvo. E eu fiquei curioso em tentar entender bem essa palavra, prosseguir. Sabe, ela tem um sentido, no original, no grego, ela tem um sentido de esforço intenso. Esforço intenso. Os gregos usavam essa palavra para se referir a um caçador, quando de forma intensa ele perseguia sua presa. O que é esse esforço intenso, queridos? Você precisa se esforçar para prosseguir. Você precisa fazer a sua parte para prosseguir. Você precisa decidir prosseguir. Esse esforço intenso é uma decisão. Hoje eu desejo ser melhor do que ontem. Amanhã eu desejo ser melhor do que hoje. Eu desejo avançar todos os dias, vencendo em Cristo Jesus, prosseguindo. Então, prosseguir significa um esforço intenso, constante. Constante. Vida com Deus é uma vida de continuidade. Eu não vivo com Deus somente hoje. Eu não vivi com Deus somente ontem, não. A minha vida com Deus tem que ser uma vida diária, constante, com esse esforço intenso de estar na presença de Deus todos os dias, porque é nele que vencemos, é por ele que vencemos, é com ele que vencemos.
Amém, Teles? Vai com Deus, querida. Depois fica gravado aí, viu? Deus abençoe. Continue firme. Nós precisamos estar com essa determinação latente no nosso coração. Latente no nosso coração. Determine vencer todos os dias em Deus. Quarto e último ponto, quarta e última lição. E já estamos caminhando para o final do devocional. Não pare de avançar. Então, conserve a disciplina. Conserve a disciplina. Você é uma pessoa disciplinada? Se você não é, está na hora de ser. A busca com Deus tem que virar um hábito. A vida com Deus tem que virar uma rotina. A vitória em Deus tem que virar uma continuidade. Todos os dias. Isso requer disciplina. Olha o que Paulo diz em Filipenses capítulo 3, versículo 15. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. Não só alcançamos, mas devemos permanecer. Isso requer disciplina. Como é que você vive durante o dia em relação a Deus? Mantenha uma disciplina de buscá-lo, de orar a Ele, de ler a sua palavra, de estar na presença dEle. Tem gente que vem aqui no devocional uma vez e some, fica 2, 3, 4 dias sem aparecer. Mantenha uma disciplina. Em compensação, tem outros aqui que estão comigo desde o início, desde que a gente começou o devocional. Por que eu consigo manter esse devocional todos os dias? Por causa da disciplina. Todos os dias eu estou aqui de manhã. Claro, acontece de um dia ou outro eu não consegui. Mas já estamos caminhando para 2 anos de devocional, de domingo a domingo. Sabe o que é isso? É disciplina. É a graça de Deus que me sustenta. Mantenha uma disciplina. Permaneça. Permaneça. Não desista. Como eu falei no início do devocional, tem muitas coisas no mundo que vão nos querer fazer parar, desistir. São as circunstâncias, são as dores, são os sofrimentos, são as lutas, são nós mesmos, são os nossos pensamentos contrários, são os nossos sentimentos contrários. Mas mantenha a disciplina de focar em Deus, de buscar a Deus, de ler a sua palavra, de separar um momento para orar durante o dia. Você já orou hoje? Você já orou hoje? Ou você vai orar só agora comigo no devocional, que já estamos finalizando para orar? Mantenha uma vida de oração. Seja disciplinado. Lembra que eu falei desse esforço imenso? Faça, se esforça. Deus disse isso para Josué: esforça-se, tenha bom ânimo, seja corajoso. Ei, não fique esperando do céu, querido. Tem muita gente que fica esperando o sobrenatural. Tem muita gente que fica esperando Deus fazer as coisas. Ele faz, Ele é soberano. Mas Ele espera você fazer a sua parte. Deus tem compromisso com aqueles que estão ocupados. Deus tem compromisso com aqueles que estão em movimento. Seja disciplinado. Queridos, hoje eu e você recebemos um convite de Deus para nunca parar de avançar. Não pare de avançar. É sobre isso que o apóstolo Paulo hoje nos ensinou através da sua carta aos crentes de Filipos, a igreja de Filipenses. Então, queridos, não se satisfaça apenas com as vitórias de ontem. Mantenha os seus olhos fixos no alvo, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Esteja determinado a vencer todos os dias e conserve a disciplina. Queridos, todos os dias busca o Senhor. Todos os dias ore a Deus. Todos os dias leia a sua palavra.
todos os dias esteja disponível para Deus. Para Deus. Seja disciplinado. Se esforça, porque dessa forma você será imparável. Imparável. Amém? Essa é a palavra que eu quis compartilhar hoje com vocês. Nunca pare de avançar. Espero que essa palavra tenha sido bênção para o seu coração, bênção para a sua vida. E vamos orar. Vamos orar para que essa palavra seja confirmada no nosso coração. Vamos orar para que Deus possa verdadeiramente abençoar nos dias de hoje. Ele já tem abençoado, já tem falado conosco. Mas vamos continuar. Vamos continuar firme, vivendo o dia de hoje, plenamente na presença de Deus. Sabe, queridos, Deus ainda tem grandes coisas para realizar na nossa vida. Deus ainda tem grandes coisas para nos proporcionar nessa vida. Ei, você acordou. Você está de pé. Você está de pé. Isso já é um grande motivo para você não desistir, para você não parar de avançar. Pode ser que hoje você tenha um dia difícil, mas não pare. Pode ser que você hoje tenha um dia cheio de vitórias, mas não faça que essas vitórias de hoje te parem amanhã. Continue firme, vivendo um dia de cada vez na presença do Senhor, que tem grandes planos para mim e para você. Amém? Vamos orar, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós continuamos na Tua presença. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo dia de hoje, obrigado por esta manhã, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua presença. Obrigado, Senhor, por não ter desistido de nós. Obrigado por nos fazer a cada dia ter a certeza de que estamos caminhando no centro da Tua vontade. Pai, nos ajuda a viver a cada dia de forma intensa, de forma plena. É possível ter uma vida de glória, de graça, de favor, de bênçãos do céu para nós. Por isso, Pai, eu te agradeço pela palavra de hoje, que nos ensinou através do apóstolo Paulo, que nunca devemos parar de avançar, que nascemos para isso, nascemos para avançar. Não deixe, Pai, que as vitórias que conquistamos no passado venham nos atrapalhar nas futuras vitórias que teremos com o Senhor. Não faça, Senhor, olharmos para trás, que possamos estar com os nossos olhos fixos no nosso alvo, olhando para frente, andando para frente. Temos grandes coisas ainda para conquistar e para realizar, coisas que ainda estão à nossa frente. Por isso, Pai, nos capacita, nos dê graça, sabedoria, força para continuar avançando todos os dias. Obrigado, Pai. Obrigado por nos ensinar através do apóstolo Paulo que devemos manter os nossos olhos fixos no alvo. E o nosso alvo é o Senhor. O nosso alvo é Jesus Cristo. Que possamos ter esse olhar fixo para Ele, porque tudo é por Ele, tudo tem a ver com Ele e a nossa vitória é nele. Por isso, Pai, nos faça caminhar em segurança, na certeza de que o Senhor está agindo, na certeza de que estamos no centro da Tua vontade. Obrigado, Pai, obrigado por esta palavra de hoje. Pai, eu te peço em nome de Jesus Cristo por aqueles que estão online comigo agora, que a Tua boa mão esteja sobre a vida deles, sobre a casa, os filhos, os negócios. Pai, que eles não desistam, pelo contrário, que eles sejam reanimados pela Tua presença, que eles sejam reanimados, Senhor, pela Tua graça, força e ânimo sobre a vida deles, e que eles possam continuar caminhando. Afinal de contas, os planos continuam, os propósitos que o Senhor tem para cada um deles estão de pé. Obrigado, Senhor, obrigado pela vida deles. Eu louvo o Senhor por cada um deles que estão aqui todos os dias comigo online, recebendo a palavra que vem do Senhor para os nossos corações. Por isso, Pai, os abençoe em tudo. Os abençoe em tudo. Onde eles colocarem as plantas dos seus pés, eles possam ser extremamente abençoados e cheios da Tua presença. Que eles jamais desistam. Pelo contrário, que eles continuem firmes, cheios da Tua promessa, cheios da Tua graça sobre a vida deles. Pai, tira todo impedimento.
Tira toda essa inércia, preguiça, essa vontade de parar. Tira. Que eles possam realmente viver um tempo novo, um tempo de recomeço, um tempo de novas histórias, porque o Senhor sempre está com eles onde eles estiverem. Por isso, Pai, que o Teu nome mais uma vez seja glorificado na vida deles. Pai, não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois. Que esta palavra seja vida no coração deles. Que eles possam experimentar o que foi dito aqui hoje. E que eles nunca parem de avançar. Que eles possam estar firmes na jornada e na carreira que o Senhor propôs para cada um de nós. Obrigado, Pai. Obrigado pelo dia de hoje, por esta manhã. Que possamos viver esse dia intensamente, esforçando-se para fazer a Tua vontade. Por isso, nos ajuda, nos capacita, cuida de nós e que possamos estar dando passos seguros na direção do nosso alvo. Nos ajuda, Pai. Obrigado. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus os abençoe. Que esta palavra seja uma palavra de vida para o coração de vocês. Tá bom? Que o Senhor possa os abençoar em tudo. E não pare de avançar. Não nascemos para parar.